Hoje o Iceberg será sobre Super Bomberman, lembrando que abordaremos tópicos do Super Bomberman 1 ao 5º, todos eles lançados para Super Nintendo. Inclusive o marketing cravou esse Super em referência ao console Super Nintendo, mas sem mais enrolações, vamos lá. Lewis e Walroy. Esses famosos são chamados de Yoshis em quase todas as locadoras do Brasil, mas eles são uma raça chamada Lewis ou Royce. E essa raça é uma raça especificamente de cangurus presentes tanto em Bomberman, Super Bomberman 3 quanto no Super Bomberman 5. Mas temos um que aparece que não é pegável. Esse é o Walroy, e ele é usado por chefes no Super Bomberman 5, tais como o Pirata, o Máscara de Ferro, o Barão e o Saqueador. Mas esse Roy não tem poderes, o que não torna uma grande perda no gameplay do jogador em Super Bomberman 5. Lembrando que os Yoshizinhos que pegamos em Super Bomberman 4 são outras espécies, criaturas biológicas e mecânicas. Em Super Bomberman 4 temos dois tipos de Yoshis, entre aspas, que podemos pegar, e cada um tem uma habilidade diferente também. Mas eles seguem dois tipos de ovos diferentes. Existem os ovos biológicos e mecânicos. E você pode carregar ovos do mesmo tipo aqui. Quando você perde a criatura que você está montado, você já monta no ovo que estava carregado. Isso é, se não for destruído tudo de uma vez. Eles não precisam ser do mesmo tipo de criatura, apenas ser do mesmo tipo de ovo, biológico ou mecânico. Que um é branquinho com pintinhas, igual um ovo mesmo. E o mecânico já é, sei lá, como se estivesse aprisionado, um ovo que tem alguma coisa aprisionada. Bem, isso te confere de certo modo outra vida ou outras vidas, dependendo do número de ovos. E se você estiver montado em uma criatura biológica, no caso, não consegue carregar ovos mecânicos. E o vice-versa também acontece. Palhaço dançarino. Acho que o Yoshi favorito da maioria dos jogadores em Super Bomberman 4 é o Sonequinha, ou Palhaço dançarino em seu nome original. Ele pode soltar notas musicais que, ao entrar em contato com inimigos, os colocam para dormir. Aí você aproveita e bombardeia. Esse Yoshi só aparece no Portal 4 do modo história, mas sua fama vem muito mais do modo batalha. Senhor Moai. O Senhor Moai é um inimigo que encontramos na primeira zona de Super Bomberman 2. Ele é estranho, sendo um inimigo que mete medo até em suas animações, e ele é inspirado nas esculturas na Ilha da Páscoa. Sprites não utilizados em Super Bomberman 2 indicam que o Senhor Moai foi originalmente criado para ter algum tipo de habilidade de extensão de língua. É possível que ele originalmente tivesse a habilidade de engolir bombas. Não tem um co-op no modo história. Infelizmente, o Super Bomberman 2 não tem um modo história co-op, sendo um regresso, já que no primeiro Super Bomberman conseguimos finalizar jogando a 2. Nos jogos posteriores ao segundo, ou seja, o terceiro, quarto e quinto, todos conseguimos finalizar com 2 jogadores, até 2 jogadores. Pode ser que a Raizo na época tentou revolucionar com a fase acompanhando um jogador em Super Bomberman 2 e fazendo ela não ser limitada e exposta completamente logo de cara. Mas a real é que isso se provou uma atração pior do que finalizar o jogo com um amigo. Quatro Reis Bombers. Esses são famosos pelo modo batalha do Super Bomberman 4, onde possui cada um poder diferente, podendo ser hipnotizar, atropelar, soltar um tiro que tira itens do jogador inimigo e soltar uma rajada de fogo, e até ficar invulnerável por um tempo. Esse último citado pertence ao Great Bomber, e ele é o líder dos outros 4 reis, ou melhor, dos 4 reis, sendo ele acima dos outros. Sendo assim, mais interessantes que os bombers normais para escolher no modo batalha, já que cada um possui um poder diferente e os bombers normais, o branco, o preto, o azul, enfim, não tem nenhum poder. No modo história, eles são os subchefes de cada dimensão e foram contratados pelo cérebro de Bagura para destruir os bombers branco e preto, que detonaram o próprio Imperador em Super Bomberman 3. Terrorim, bombers demoníacos e rotas. Os bombers demoníacos são os vilões de Super Bomberman 5. Eles foram libertados da prisão mais perigosa da galáxia por um imperador do tempo chamado Terrorim, vulgo vilão principal do jogo. Quando concluímos uma fase em Super Bomberman 5, aparecem vários portais. Cada um leva a uma fase completamente diferente. Bagura. Bagura é o antagonista principal de Super Bomberman 3 e 4.
Ele é um cientista brilhante, mas louco. Aquele padrão normal que vemos em séries, desenhos, enfim, e outros jogos. Ele também é um mago das trevas, tendo controlado e criado muitas criaturas malignas, como os Cyborgs Bombers, com o único propósito de conquistar o universo. Em Super Bomberman 4, seu cérebro escapa da explosão que acontece no final de Super Bomberman 3, e assim coordena um novo ataque para eliminar os protagonistas. Núcleos da nave. Em Super Bomberman 3, precisamos destruir núcleos para liberar a nave e passarmos de fase. Esses núcleos são representados por essas lâmpadas que piscam de forma intermitente. O Core Mecha Walker é um inimigo robô que, quando destruído, libera um núcleo, e ele aparece em todos os mundos, alternando apenas sua cor em cada mundo. Ele não aparece na nave do vilão, já que ele pertence apenas a cada planeta diferente. Electro. Electro é um inimigo da Zona 5 de Super Bomberman 2. Ele poderia ser até jogável, porque ele é bem maneirinho. Seu poder é soltar choque em uma curta distância nas 4 direções possíveis. O nome Bibin, inclusive, que é o seu nome japonês, é baseado na palavra Bibi, que significa pequeno ou insignificante, embora o Electro tenha quase a mesma altura que Bomberman. Visual gradiente. No mundo 3, temos um visual que tenta emular nossa visão embaixo d'água. Isso é bem interessante. Essa foi uma aposta ousada e que vingou bastante. Super Bomberman 6. Boatos de Super Bomberman 6 não faltavam. Embora ele não tenha sido lançado, a fama do Super Bomberman gerou vários jogos Piratex chamados de Super Bomberman 6. Mas não se engane, o último para Super Nintendo foi o 5. E assim também para todos os Supers, já que após o 5, o Bomberman que o precedeu foi o R, lançado anos depois, tanto o R1 quanto o R2, mas o 6 de fato nunca existiu para nenhum console. Gamefurai. Gamefurai é um inimigo que pode ser usado como Yoshi, mas antes disso ele é uma tartaruga míssil que se destrói ao ver o jogador livre em uma linha vertical ou horizontal. Na verdade, sendo um inimigo que usa a própria vida para eliminar os bombers, ele se lança e causa uma explosão de dano máximo, que é bem bizarro. Patan. Esse inimigo é um urso azul empunhando um martelo de brinquedo que transforma bombas em itens. E é bem diferente de todos os inimigos dos jogos anteriores e dos jogos posteriores também. Isso é muito bom porque você pode ir deixando bombas no caminho e se aproveitando da habilidade dele, assim pegando vários itens e se fortalecendo para as futuras batalhas. Gráficos cartoon. Em Super Bomberman 3 temos gráficos muito mais bonitos que o primeiro e segundo, mas isso se deve a uma tentativa de cartoonização, e assim seu gráfico também é quase um Ctrl+C e Ctrl+V em Bomberman 93 e 94. Gladiadores. Em Super Bomberman 1 temos 2 gladiadores que não são bem inimigos fáceis de derrotar. Além de seu tamanho normal, eles defendem com seus escudos todas as explosões e também avançam com sua lança quando vêm os jogadores. E podemos considerar que eles são mini-chefes, mas eles só aparecem lá pro final do jogo, lá na Zona 6. Phantom Bomber e a Fábrica. A Fábrica é um local belíssimo em Super Bomberman 2. Isso porque ela é considerada enorme e também mostra estruturas em movimento abaixo dela, mostrando como estamos sempre subindo na fase. Phantom Bomber é o inimigo daqui e é recorrente nos jogos. Como um dos bombardeiros mais sinistros do grupo, ele é o técnico, engenheiro e gênio completo da equipe, mas não é o líder dela. Item cosplay. O item de cosplay é estranho e só pode ser obtido no modo batalha de Super Bomberman 4. Ao coletá-lo, o jogador se transformará em Ronin ou Kotetsu, e nessas formas todas as habilidades especiais, exceto o chute-bomba, são desativadas. Se o jogador for atingido por uma explosão, o cosplay será destruído e o jogador voltará ao normal, tornando-se invencível por um breve período. Itens de relógio. O tempo é presente em todas as fases de Super Bomberman, exceto nas fases dos chefes. Quando o tempo acaba, caso você ainda não tenha completado a fase, você simplesmente morre. E o item de relógio normalmente aumenta esse tempo, facilitando você explorar e combater com mais calma a fase. Em alguns Super Bombermans, quando você pega o relógio, você consegue parar o tempo ao invés de estender ele.
Os outros inimigos ficam paralisados e assim você consegue se mover livremente para bombardeá-los. Ponchos. Esses dois são chefes estranhos, sendo raro achar chefes desse tipo nos jogos da franquia. Isso porque eles são dois e têm movimentos bem diferentes. Eles são Togetori e Chico Chico, que realizam ataques tanto de forma independente quanto em conjunto. Engraçado que, em tese, o Bomber daqui deve ter muita dificuldade, já que normalmente eles entram em apenas um robô, e o daqui entra não em um, mas na verdade é um, que se divide, na verdade são dois. É estranho demais esse chefe, tá? Código Mini Bomberman em Super Bomberman 1. O código 5656 é estranho, porque todos os jogadores no modo história ficam pequenos. Isso faz com que seja até mais difícil enxergar eles se você tem algum probleminha de vista. E não tem nenhum impacto na gameplay. Nem o bomba fica mais forte, nem você fica mais rápido. Nada. Na verdade isso faz atrapalhar. Os dois finais em Super Bomberman 5. Existem duas fases finais, a 5i e a 5j. Mas apenas uma contém o final bom de Super Bomberman 5, que é a 5i. Aqui temos que destruir as duas máquinas do chefe principal. E o chefe principal vem após a gente destruir essas duas. E então eliminamos ele. No caso, o imperador e antagonista de Super Bomberman 5. E sua trupe também vai embora junto, né? São destruídos de certa forma. Já no 5J, destruímos apenas as máquinas. E meio que o imperador e os bombers demoníacos conseguem escapar. Itens bônus. Existem itens que não te dão power-ups. São símbolos estranhos, como de uma comida específica, um objeto, uma arma e até um rosto estranho, e muitas vezes não sabemos o que eles fazem nos jogos. Na verdade, esses itens que não alteram nada na gameplay geralmente contribuem para sua pontuação apenas. Muitos o consideram bem inúteis, e eu confesso que eu também considero. 5 jogadores. A partir do Super Bomberman 3, é possível jogar com até 5 jogadores no modo batalha. Isso explica o ambiente com a abertura no meio que normalmente fica vazio. No Super Nintendo você precisava de um multitap, que no caso permitiria você conectar um quinto controle, e assim a resenha era garantida. Bomberman Preto como aliado. Uma das mudanças que tivemos na saga Super foi o Bomberman Preto sendo um aliado ao invés de um vilão. Isso se aplica logo no primeiro Super Bomberman, no terceiro, no quarto e no quinto posteriormente também. Em outros jogos ele era o vilão principal, como em Bomberman 93 e Bomberman de TG16. Honey e Kotetsu. Honey e Kotetsu são amigos dos Bombers e ambos eram mascotes da Hudson na época, sendo Kotetsu o discípulo de Honey, e ela sempre trata ele com constantes agressões físicas e verbais, mas ela tem um certo temperamento que não faz ela ser tão ruim assim com todos, sabe? Estágios 11 ao 13. No modo batalha de Super Bomberman 5 temos até 10 fases, mas na verdade temos 13, precisamos desbloquear elas. Os estágios 11 até o 13 só podem ser desbloqueados no carrinho normal, usando um controle Hudson Super Joy Card e configurando o Turbo Fire para configuração intermediária. Então, segurando a tecla X na tela de título. Torneio e qualificatórias. Em Super Bomberman 1, temos áreas com nomes estranhos e as qualificatórias é uma delas. E ela contém fases normais, mas a chefe da área passa uma estranheza, sendo um robô gigante. Provavelmente quem foi pro torneio deve ter ou derrotado ela ou comprovado de outra forma que é mais forte que ela, já que essa fase tem o nome de qualificatórias para o torneio. E a fase seguinte é o torneio em si, e aqui enfrentamos diversos bombers de cores diferentes. Quanto mais avançamos, nós enfrentamos bombers de certa forma mais inteligentes. E ao passar dos últimos, então nós vamos para a torre dos vilões principais desse Super Bomberman. Bomberman Dourado. Em Super Bomberman 5, ao completar todas as fases, fazendo 100%, zerando e não apenas finalizando, conseguimos liberar o Bomberman Dourado no modo batalha. E podemos finalizar o jogo de novo, permitindo que finalizemos até 200%. Mas, infelizmente, não liberamos mais nada com isso, o que é uma decepção muito grande. O estranho Geganzo. O inimigo final do Super Bomberman 2 é bizarro. Isso porque, em tese, foi pintado que o vilão desse jogo seria o líder da trupe, o Plasma Bomber.
Então enfrentamos ele, e como sempre ele entra em um robô gigante, que é chamado de Skeleguard, que inclusive vale destacar que ele tem uma vida imensa, sendo necessário 28 golpes para destruir ele, que é uma das vidas maiores que temos em todos os Bombermans. Então quando ganhamos, o Plasma vai reconhecer a sua derrota. Quando estende as mãos para cumprimentar nós jogadores, o verdadeiro vilão chamado G-Ganso, um bicho totalmente bizarro, o ataca pelas costas, revelando que na verdade ele estava dentro do robô por todo esse tempo, e mostrando também que é um ser que parece ter vindo do universo de Lovecraft. Ele parece ter desenvolvido algum sentimento de raiva que criou dentro do robô, o robô criou esse sentimento. É uma coisa muito estranha porque não explica. O Plasma aparentemente não sabia dele, ele simplesmente surge ali do robô. Ele em nenhum momento sentiu que tinha mais alguma coisa dentro do robô, então parece que ele surgiu da raiva do robô. É uma coisa bem estranha. Nem os vilões sabiam de sua existência, tornando algo mais bizarro ainda. Só conseguimos derrotar ele usando a luva, inclusive lançando bombas nele, mostrando que ele nunca consegue tocar o solo. Ele causa uma estranheza em praticamente 100% dos jogadores que o enfrentaram pela primeira vez. É isso, eu espero que tenham gostado do Iceberg e até a próxima.